Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto que Paulo parafraseia os evangelhos. E ele cita os evangelhos falando na pessoa de Cristo, sobre a última ceia de Jesus. Fique à vontade nesse lugar. Jesus está aqui nesse lugar. Posso ler? Assim diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também eu entreguei, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Você imagina Jesus com o pão na mão, apontando para o pão, ou quem sabe olhando para o pão, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto. Eu imagino ele já colocando o pão à boca, dizendo: coloquem esse pão na boca de vocês. Isto, façam isto em memória de mim. Aí eu imagino aqui um silêncio. A gente às vezes lê a Bíblia tão rápido, tão apressado, mas eu imagino aqui um silêncio. Eu imagino um momento de glória a Deus, aleluia. Estamos comendo esse pão em memória de Ti, Jesus. Porque é uma mudança de realidade, é uma mudança total de realidade. A ceia, ela muda a nossa realidade. Como assim, Timóteo? Ora, todas as vezes que o pão era comido, até então, o pão era comido em homenagem à saída do povo do Egito. A Páscoa, ela foi instituída no Egito. E todas as vezes que o pão era partido, a memória que vinha era a saída de Israel do Egito. E aí Jesus agora olha para os discípulos, aponta para o pão e diz: fazei isto, não mais só em memória da vitória de Moisés, mas agora há uma vitória maior. Façam isso, celebrem essa vitória maior em memória de mim. Vocês entendem isso? Um Deus que não só te tira de um lugar físico para o outro. Isso é até de certa forma fácil. Quem aqui já andou em lugares antes de Cristo que depois de Cristo não anda mais? Quase todo mundo andava em lugares antes de Cristo que depois de Cristo não anda mais. O Egito é esse lugar físico onde as pessoas andavam, mas depois de Moisés eles não andavam mais porque tinham saído. No entanto, entretanto, como diz o pastor Wesley, aconteceu que o próprio Deus, Paulo falando acerca do povo saído do Egito, já tinha saído do Egito, disse: o coração deles permaneceu no Egito. Entendeu? Então não basta só deixar de andar nos mesmos lugares que você andava. É preciso que o teu coração não ame mais aquelas mesmas coisas. E essa vitória só em Cristo Jesus. O homem não pode dar. O homem pode sedar. O homem pode te anestesiar, o homem pode te entubar, o homem pode pegar um acesso central, botar comida pelo teu nariz. Mas assim que tudo isso passar, o pecado vai continuar no coração do homem. O homem pode te tirar do lugar do pecado, mas só Jesus tira o pecado de dentro do coração do homem. Por isso que ele disse: olha, a Páscoa foi uma bênção para Israel, a Páscoa é linda, Moisés foi um homem de Deus. No entanto, eu vos proponho uma aliança ainda mais excelente. Façam isto em memória de mim. Amém? Vamos continuar. Depois do silêncio, que eu não deixei ter silêncio, eu falo demais. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. E dizendo: este cálice, agora imagine Jesus com um cálice na mão, apontando para o cálice, olhando para o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você entende o milagre da Santa Ceia? Podemos cear? Então fique de pé, estou brincando. A Santa Ceia, ela aponta para um propósito a longo prazo de Deus com a humanidade. O nosso Deus é um Deus de longo prazo. O que é isso? O Senhor tem propósitos contínuos com a humanidade. Você imagina a humanidade como uma linha do tempo. Você já viu a timeline do seu Instagram? Ou a timeline da sua rede social? O que é a timeline?
é o tempo em que as coisas vão acontecendo. E aí você pode ver uma postagem de ontem, de antes de ontem, de antes de ontem, de acordo com o que as coisas vão acontecendo. É como uma linha do tempo da vida. Você imagina o dia em que Deus criou Adão e Eva. Está aqui na minha mão esquerda. Na minha mão direita está o dia 7 de agosto de 2019. Eita, como eu sou grande, né? Você imagina que na minha mão esquerda o dia da criação. Na minha mão direita o dia de hoje. Esse tempo que vai da minha mão esquerda à minha mão direita se chama linha do tempo. E Deus, ele interveio de diversas formas ao longo dessa linha do tempo. Ele criou o homem para a sua intimidade, ele criou o homem para o seu amor, para o seu coração, ele criou o homem para estar perto dele, para ter uma relação de pai e filho. No entanto, o pecado entrou dentro do coração do homem e houve na timeline da vida, no tempo da vida, o pecado que afastou o homem de Deus. E Deus continuou investindo. Deus mandou Abraão, Deus mandou Noé, depois Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José. Depois de José houve um período de silêncio, depois Moisés. Depois de Moisés, Deus mandou Josué. Depois de Josué, todos os juízes. Depois dos juízes se levantaram os profetas, configurando na vida de Samuel o profeta e juiz. Depois da vida de Samuel começou o ministério dos reis. Aí vem Saul, Davi, Salomão, Jeroboão. Até que os profetas se misturam na vida dos reis. Vem Elias, Eliseu. Até que tudo se concentra na forma de Cristo Jesus. E Ele está aqui nesse lugar. Aí vem Jesus, os discípulos, os apóstolos, até que chega na gente. Então, às vezes, nós somos tentados pela vida a olhar para o nosso próprio umbigo e achar que o sol, que a terra, que as pessoas, tudo gira em torno do nosso umbigo. A humanidade hoje é uma humanidade centrada em si mesma, achando que tudo é sobre ele, tudo é por ele. Se alguém está com raiva é por causa dele. Se alguém está com cara fechada é por causa dele. É por causa dele que ontem choveu. É por causa dele que ontem fez frio. É por causa dele que o Bolsonaro fez isso ou aquilo. Nós somos colocados por uma filosofia humanista, uma filosofia egoísta a ficar no centro da humanidade. Mas olhando para a timeline, do tempo da criação até o tempo de hoje, nós entendemos que o centro de todas as coisas é Deus. De que nasce homem, morre homem, mas existe um projeto a longo prazo de Deus com a humanidade. A Santa Ceia aponta para um processo não só linear e constante, mas para um processo de crescimento. Diga, crescimento. Crescimento. A Santa Ceia aponta para o crescimento. Ora, veja, como começou a igreja do Senhor? Como foi que começou a igreja? Jesus nasce, aí a igreja já tinha sido anunciada. Ó, a igreja vem aí. Quem era que dizia isso? Virá um a quem eu não sou digno de amar. João Batista vinha dizendo, ó, lá vem a igreja, lá vem a igreja. Ó, a igreja te arrepende. Te arrepende. Deixa de fazer as coisas erradas. Te arrepende, Jesus está vindo. Aí Jesus vem e monta a sua grande igreja num mega templo com milhares de pessoas. É assim? Ele começa a chamar pessoas. Você pode ouvir a voz dele te chamando nessa noite. Ele não te chama assim, ei, vem mais um. Ele diz assim, vem Eduardo, Luiz Eduardo. Venha Luane, não vou dizer o primeiro nome. Venha irmã Dadá. Venha Everton. Venha Mateus Gabriel. Ele olha no teu olho e diz, vem Moacir. Venha Crislano José da Costa Albuquerque. Venha João Ricardo Noronha. Venha Adriana Muniz. Ele olha no teu olho, João Celso. E te chama pelo nome. Viu, irmã Luciana Patrícia? Irmã Paula Silvano, Leite Moura. Ele te chama pelo nome. Ele te chama por aquilo que você é e por aquilo que ele acredita que você será. Ele vê em ti um grande potencial. Jesus é assim. E essa era a igreja do Senhor. Uma igreja aparentemente tão frágil, formada por homens pecadores, homens pescadores de peixes, homens trabalhadores da vida normal, que até então não tinham um histórico de grandes judeus, de grande eloquência, de grande teologia. Uma igreja frágil, que passa 3 anos investindo na igreja. Você já passou 3 anos investindo em alguma coisa? Já passou 3 anos investindo em alguma coisa?
Aí quando Jesus morre, o que acontece com a igreja? Se dissipa, se dispersa. Os apóstolos, né? Um trai. Olha aí, começou bem, né? Um trai. Os outros ficam numa casa em Jerusalém, escondidos, com medo de morrer. Essa era a igreja do Senhor. Mas olha, a fragilidade da igreja inicial de Jesus é uma. Você entendeu o que eu falei até agora? Como estava a igreja no começo? Aí você olha para a igreja do Apocalipse. A Bíblia fala de uma igreja no Apocalipse comparada a uma mulher que vencerá o dragão. O que é o dragão? É Satanás. Uma mulher que vai ser tão forte, que vai ser tão hábil em lutar, que vencerá o maior inimigo da humanidade de todos os tempos. Aquela mesma igreja que era tão frágil no começo, no final da história, vai ser uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja hábil, uma igreja que sabe guerrear, uma igreja que não teme nada, e uma igreja que, após a vitória sobre o dragão, vai governar sobre céus e terra. Aquele projeto inicial de Deus, da igreja tão frágil, que parecia ser um lugar tão simples, agora é a igreja que vai governar sobre céus e terra. Eu te chamo na Santa Ceia do mês de agosto de 2019 a fazer parte dessa igreja que vai governar sobre céus e sobre a terra. Quem quer fazer parte desse projeto? Quem lembra do nosso tema do nosso ano? Como é o tema do nosso ano? Estava escrito aqui nessa parede, Berit, o ano da aliança, o ano do propósito, o ano de realizar propósitos com o Senhor. E eu te convido nessa noite a fazer o propósito de fazer parte de uma igreja inabalável. Amém? Eu estava conversando com meu amigo Moacir esses dias, e o Moacir, eu conversando com ele, eu disse uma expressão, no meio da conversa, eu não lembro se foi eu ou se foi ele, mas a gente falou sobre a expressão de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E veio na minha mente um significado tão especial para isso. Um Deus de continuidade. Um Deus de gerações. Um Deus que é Deus de Abraão, amém? Mas quando Abraão morreu, Deus deixou de ser Deus? Não. Deus de Jacó. E quando Jacó morreu? Deus de Isaac. E quando Isaac morreu? Deus de Jacó. E quando Jacó morreu? Deus de José. Ele é Deus de quem se aproxima dele, de quem se entrega a ele. Você quer que Deus seja conhecido como o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de Soraya? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de Caiã? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e da nova vida, Atos? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Deus de todo aquele que abre o seu coração para o seu projeto. Esse é o nosso Deus, um Deus de continuidade, de crescimento. Nós precisamos crescer. E nós crescemos quando? Quando é que cresce? Olha, às vezes eu me assusto. Quando é que cresce? Cresce quando frutifica. Eu me assusto porque eu tenho uma neném de 5 anos, que não é mais neném. Tá vendo como eu me assusto? E de repente ela olha pra gente. No primeiro dia que isso aconteceu, eu olhei pra Lana, ela olhou pra mim. Ela leu uma palavra. Ela leu. Tomando o café, aí ela olhou assim e disse, Betânia. A marca do leite. @Betânia, patrocínio, Nova Vida Atos. Ela leu Betânia. Aí a gente olhou para outra assim. Que é isso? A menina está lendo. 4 anos de idade. Nós crescemos quando nós frutificamos. Como eu já disse à igreja, esses dias eu estou vivendo dias de parto. Estou colocando o menino no mundo. Estou numa fase da formação, no finalzinho da formação do médico, onde a gente tem que fazer partos. Colocar crianças para respirar, para chorar, nos braços da mãe, cortar cordão umbilical. Isso é lindo demais. Isso mostra um crescimento. E quando eu comecei a fazer esses partos, a participar desse momento tão lindo na vida da mãe e do bebê, olha, várias pregações estavam ali. E eu terminei o parto e peguei um papel e comecei a escrever aquilo que o Senhor me mostrou durante aquele momento. E uma coisa que o Senhor me mostrou durante os partos é que nós fomos criados para crescer. Nós somos criados no coração de Deus para o desenvolvimento. Não se acomode em ficar parado, não se acomode em parar de crescer, porque o encontro do zigoto é uma célula. Invisível aos olhos humanos, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, de repente uma célula. A mulher nem sonha que aquela célula está lá. Quem sabe, mulher, você está aqui
E essa célula está dentro de você. Umas vão dizer glória a Deus, outras vão dizer está repreendido. Mas quem sabe, você pode estar sendo alvo disso. Ou de gestações espirituais. Frutos do Espírito Santo de Deus na tua vida. E de repente, aquela célula, ela não se aguenta em si. E ela vira 2. 4. 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1026, 1024, 2048, 4096. Todo mundo entendeu? Ele vai multiplicando de 2 em 2, numa progressão geométrica, multiplicando por 2. Uma progressão geométrica, e daqui a pouco algo diferente acontece. Aquele bucho antes quebrado se torna um bucho cheio de vida, cheio do amor de Deus, cheio de uma revelação santa que vai crescendo, crescendo, crescendo. Você já se alegrou na vida de uma mulher grávida? Olha, o pastor Wesley conta bem essa história, do dia em que a Juliane falou para ele que ele ia ser pai. Depois ele conta para vocês, hoje é a minha vez. Eu estava de plantão, lá no meu São Josézinho de Açúcar. Aí me chamaram de madrugada, aconteceu algum problema lá, algum paciente piorou. Aí, pessoal, paciente tal piorou. Aí todo mundo se levanta, calça o sapato e dá um jeito assim no cabelo, bota gorro, bota máscara, bota luva e corre. Aí eu fui lá, resolveu aquela adrenalina no coração, resolvemos as coisas, o paciente melhorou. Graças a Deus, lá para as 4 horas da manhã eu voltei para me deitar. Aí quando eu me deitei, vou só olhar aqui a hora. Aí quando eu vejo uma SMS. Quem sabe o que é SMS? É o meio de comunicação, logo após o pombo correio. Mensagem de texto, estava lá. Um texto desse tamanho. Alana, hoje é um dia assim, muito especial nas nossas vidas. E o meu coração, e ela, e hoje algo diferente está acontecendo. E meu Deus, o que é essa redação? Será que ela vai fazer? Nem não me avisou. E é uma redação e não chegava no fim, aí no final, você vai ser pai. Rapaz, quem viu eu dormir? E eu dava plantão até 1h da tarde do outro dia. Aí eu passei amanhã, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu dizia para todo mundo, eu vou ser pai. O paciente, eu vou ser pai. Eu era em coma, mas ele ouviu, eu vou ser pai. Aí passei na farmácia, aí comprei todas as vitaminas, materna, ácido fólico, 2 potes de sorvete para comemorar. Aí a conta deu R$200, eu, puxa vida, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. A alegria de gerar, a alegria de frutificar. Olha, eu não estou falando só da gestação física, mas da gestação espiritual. A alegria de dizer, eu estou cuidando de alguém, eu vou ser pai espiritual de alguém, eu estou investindo na vida de alguém. É tempo de crescer, nova vida. A igreja que vai derrubar o dragão nos últimos dias é a igreja que cresce, é a igreja que não se contém. Aí fica a criança lá dentro daquele líquido amniótico. Não sabe nem se é gente. Nadando ali. Daqui a pouco, a mulher entra em trabalho de parto. Aí chega a nossa vez. A gente começa a fazer uma coisa chamada partejar. Partejar. O que é partejar? Começa as contrações. Aí você bota a mão e fica lá 10 minutos. Contraiu. Tá dura aí. 50 segundos. Intervalo. Partejando. Dilatação. Colo do útero. 3 centímetros. Vai de novo. 5 centímetros. Doeu. Gritou. 6 centímetros. Até que chega nos 10 centímetros. A Adriana está adorando essa pregação. Até que chega nos 10 centímetros. E aí quando você menos espera, uma cabeça surge. Sabe por quê? Porque cresceu tanto. Chegou um tempo de mudar de meio. Chegou um tempo em que o meio que você estava antes não te comporta mais. É tempo de crescer, é tempo de respirar, é tempo de se alimentar, é tempo de engatinhar, é tempo de andar, é tempo de correr nova vida. Tem o tempo do crescimento. O Senhor nos criou para o crescimento. Olha, assim como a igreja começou tão frágil nas mãos dos discípulos pecadores, e ela vai terminar derrubando Satanás e governando sobre céus e terra, nós aqui precisamos crescer. A Santa Ceia de hoje é um desafio ao crescimento da igreja do Senhor.
Eu quero fazer parte da igreja que vai derrubar o dragão. Eu vou estar lá com a minha baladeirazinha, puf, na cabeça do dragão. Eu vou estar lá depois governando junto com o Senhor sobre os céus e terra. Quem quer estar comigo lá? Amém? Então cresça. Você já imaginou a seguinte situação agora? Outra situação. Você encontra sua amiga, quem sabe irmã da igreja, e diz: mulher, tu está grávida? Nunca faça essa pergunta. Espere a pessoa lhe contar, tá? Porque vai que não está. Aí, tá grávida? Tô grávida. Aí passa um mês. Tá grávida? Tô grávida. 4 meses. Grávida. Barriga grande, 9 meses. 10 meses. 11 meses. 12 meses. 2 anos. Você imagina o que é que isso pode acontecer? O que é que isso pode gerar? Você não deve estar eternamente grávido. Há pessoas que estão na igreja e estão eternamente grávidos. Engravida, inverte, mas não frutifica. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Você não nasceu para ficar eternamente grávido. Você nasceu para ter o tempo da gestação. E no tempo de Deus você frutificar a igreja. A Bíblia fala de Neemias construindo um muro e de repente chega uma figura. Ei, desce daí. Chamada Sambalate. E aí nós fizemos uma brincadeira no Detox, uma revelação no Detox, depois da pregação do pastor Wesley, com 3 expressões sobre a chamada de Sambalate. Sambalate é aquela figura que diz: ei, tá bom. Ei, não precisa crescer mais não. Ei, vai trabalhar só um pouco. Ei, investe em ti mesmo. Ei, vai ganhar dinheiro. Ei, vai fazer tuas coisas. Ei, deixa esse negócio de igreja um pouquinho para lá. Isso não tem futuro. Sambalate é essa figura. E aí o pastor Wesley trouxe uma revelação que virou o lema do Detox. Na mesma semana, os meninos escrevendo na parede dos quartos deles: não desço, não paro e não fujo. A resposta da igreja é Sambalate: não desço, não paro e não fujo. A igreja não pode parar de crescer. Não é natural. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, falando sobre a alimentação de cada fase. Ele diz: para a criança há o tempo do leite, depois há o tempo do alimento sólido. Você imagina uma criança comendo feijoada? Não? Você imagina um menino de 20 anos com barba tomando não? Não, porque não é natural. A cada fase da vida é necessária uma alimentação adequada para o seu desenvolvimento. Aí o que acontece nos dias de hoje? Estamos vendo pessoas eternamente grávidas. O que é isso? Sonhadores que não executam nenhum sonho. Eternamente grávidos. Pessoas que têm 1000 projetos, mas não têm nada na mão. Pessoas que têm 1000 sonhos, mas não realizam nenhum. Espiritualmente isso é um problema. O Senhor não te chamou só para ter 1000 sonhos. O Senhor te chamou para ter nas tuas mãos os frutos. Na última oração de Jesus, ele disse: deem frutos para a glória do Pai. Ou seja, ele está dizendo: você dá glória a Deus de verdade. Não é quando você diz glória a Deus. Você dá glória a Deus de verdade não é quando você veste uma camisa. Glória a Deus. Você dá glória a Deus de verdade, segundo Jesus, quando você frutifica. É tempo de deixar de ser eternamente grávido. É tempo de produzir, é tempo de executar, é tempo de botar no papel, é tempo de tirar do papel, é tempo de ver, é tempo de abraçar os sonhos de Deus realizados na vida da igreja do Senhor. Outro problema da nossa sociedade: eternamente crianças. Quem conhece alguém aqui que é eternamente criança? A psiquiatria deu nome a essa síndrome. Ela colocou a síndrome do Peter Pan. Isso existe na psiquiatria. Filhos tão mal criados pelos pais, ou criados de maneira tão ao léu, que eles se tornam eternamente crianças. A síndrome do Peter Pan vem de crianças que nunca foram frustradas, nunca ouviram não, nunca receberam uma correção, nunca ficaram de castigo, nunca receberam uma palavra de repreensão. Era sempre sim, 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 meu bichinho, meu príncipezinho, o reizinho da casa, o bonitinho que faz tudo, respeita, deixa a porta do quarto dele fechada, dá o videogame, dá a internet, dá a televisão, dá a saída, dá o dinheiro, mas deixa o meu bichinho lá porque ele é tão lindo. Eternamente
criança. É tempo de crescer, Nova Vida. Quem conhece aqui um eternamente adolescente? Tem também, e aqui poderia ser uma pregação só sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que eu não sei se você está vivendo as fases corretas do crescimento espiritual. Eu não sei se você, por acaso, parou em algum momento. O que eu quero te dizer é que a Santa Ceia de hoje te chama a crescer espiritualmente, a se desenvolver, a mudar de ambiente, a viver novas conquistas, a receber dos céus os dons do Espírito Santo, a realizar os sonhos de Deus aqui na terra. Esse é o desafio da Santa Ceia de hoje. Quem quer? Você sabe que um feto, ou a primeira célulazinha do zigoto, a primeira, ela já tem o DNA que vai expressar todas as características dela ao longo da vida? A primeira célula, ela já tem um DNA. E existe um controle de qualidade dentro da célula que vai garantindo, ó, eu vou multiplicar por 2, mas a segunda vai ser igual à primeira. Eu vou multiplicar por 4, mas as 4 vão ser igual à primeira. 8, sempre dessa forma. E já tem o DNA. Só que quando ocorre um evento chamado aborto, aquele DNA, embora estivesse todo perfeito na sua teoria, não expressa a história de vida que estava contido nele. Você entende o conceito de aborto espiritual? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não deixe Satanás abortar os teus sonhos. Não deixe Satanás abortar o teu ministério. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é manifestação do Espírito Santo. O Evangelho não é comida nem bebida, mas poder de Deus para a salvação dos homens. Está lá em Romanos 11. O Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. O que é que significa? O que é que significa poder? Poder significa a capacidade de fazer. Ou seja, algo que é uma ideia, mas que se torna execuível, que é prático, que agora é palpável. Isso é poder. É a capacidade de realizar, a habilidade de fazer. O Evangelho na tua vida não é uma linda teoria, nem uma camisa que você veste. O Evangelho é a capacidade de trazer as coisas do céu para a terra. Isso está disposto na tua vida. Não deixe o DNA ser abortado. O DNA é uma coisa linda, igreja. Nós vamos conversar sábado um pouquinho sobre DNA. Mas só para dar uma pequena pitadinha para deixar você com água na boca para sábado. Existe um projeto chamado Projeto Genoma Humano, que foi idealizado em 1987 e começado a executar em 1990 no laboratório de Los Alamos. Gente, eles juntaram mentes brilhantes do mundo inteiro. Prêmios Nobel de Química, de Medicina, e começaram a dizer, vamos mapear o DNA humano. Vamos escrever, eles começaram a catalogar o DNA humano, catalogar. Um investimento de mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares gastos nesse projeto. Depois de 13 anos, em 2013 eles anunciaram, no mês de abril, nós finalizamos 99,9% do projeto Genoma Humano. E aí a ciência toda se voltou. Uma revista científica mais respeitada na área da saúde, chamada Nature, lá da Inglaterra, de uma faculdade inglesa, Nature publicou. Agora eu fiquei em dúvida se é americana ou se é inglesa. Enfim, a revista Nature publicou. E aí, quando foram tentar catalogar, tudo em computador, claro, disseram, olha, para você escrever todo o DNA de uma pessoa, um DNA de uma célula de uma pessoa, é preciso que, se você escolher a fonte Arial 12, é preciso que hajam 1.500 livros de 700 páginas. Você imagina um livro de 700 páginas. Agora imagina 1.500 desses livros empilhados. É o que está escrito em uma célula do teu corpo. Você foi feito de modo assombrosamente maravilhoso. O ser humano, cada ser humano tem um potencial de Deus inigualável. É lindo demais o que Deus escreveu. Em cada célula. Você sabia que 80% da poeira que você varre na sua casa é célula morta? Da tua pele, cabelo morto. Sabe o que significa isso?
que Deus, até nessas células tão desprezíveis que a gente bota no lixo, Ele escreveu uma longa e bela história. A mesma história que se reflete, se revela, se manifesta na vida da Luna, na vida da Alice, na vida das nossas crianças. É a mesma história que pode ter sido abortada nas crianças que foram retiradas, ou naturalmente, ou forçadamente. O que é que eu quero dizer com isso? Não basta você ter na sua célula 1.500 livros de 700 páginas. É preciso que esse DNA se expresse. É preciso que ele se manifeste. Ele começa a construir proteínas. E essas proteínas são antes tão delicadas, frágeis como a igreja do Senhor. E ali pouco tempo é olho que enxerga a longa distância, é ouvido que escuta tudo, é língua que sente, é pele, é sistema nervoso, é cérebro, é coração que bate. O DNA ele precisa se expressar. Não deixe morrer o DNA de Deus dentro de você. Expressa a glória de Deus na tua vida. O ser humano ele expressa a glória de Deus com o seu livre-arbítrio, dizendo: eu não vou mais agir como um velho homem, agora eu vou usar o DNA de Cristo na minha vida, o DNA do Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu abro mão do meu DNA. A Santa Ceia é esse convite a você beber o cálice. Cadê o cálice, Alaninha? Faz de conta que aqui é o cálice. Você levanta o cálice e diz: aqui está o sangue de Jesus. O que é que tem no sangue de Jesus? DNA. Aí você olha para o DNA de Cristo, assim como ele disse: isto é o meu sangue. Aí Paulo diz: isto é a nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Sabe o que é que ele está dizendo? Você tem agora à sua disposição um novo DNA. Você tem agora à sua disposição a capacidade de acertar. Você não é obrigado a ser escravizado no pecado. Você não é obrigado a errar para sempre. Você não é obrigado a ser triste para sempre. Nas tuas mãos está o meu DNA. Basta olhar para ele? Não. Ele diz: isto é o meu sangue. Diz: fazer isto e bebe. Ele está dizendo assim, ó: não basta achar bonito. Tem que botar para dentro. Não basta achar lindo. Tem que introjetar. Tem que viver. Deus olha para Ezequiel na beira do rio Quebar e mostra um lindo rolo com as escrituras. E Ezequiel olha e acha lindo o recipiente que está o rolo de ouro, coisa linda. Não basta achar bonito. A Bíblia não é só para você achar bonito. A Bíblia não é só para você achar linda. A Bíblia é para comer, é para se alimentar, é para colocar para dentro. Você já teve com fome já? Fome grande. Quando você passa o dia trabalhando, não dá tempo para almoçar. Aí quando você olha para o relógio, 3h da tarde. Quem já passou por isso aqui? Aí você olha e você vê um self-service maravilhoso. Comida feita assim pela irmã linda, maravilhosa. Aí você chega lá no self-service, aí você olha a lasanha, olha o feijão, olha não sei o quê, olha a carne. Aí, vou falar muito, senão você vai se desconcentrar. Aí você olha, você cheira e você sai. Serviu? Assim é aquele que admira a palavra, mas não vive a palavra. Ele olha, ele cheira, mas permanece com fome. Ele olha a água, mas permanece com sede. O evangelho não é sobre olhar. O evangelho é sobre beber. O evangelho é sobre comer. O evangelho é poder de Deus com um objetivo: para trazer salvação aos homens. Para dar salvação à tua casa. O evangelho não é uma bala perdida. O evangelho é uma flecha lançada com um propósito, um alvo, uma missão certa, um destino coordenado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem na aljava da sua vida flechas sincronizadas com a vontade do Espírito Santo de Deus. Não pense que você está à toa. Não pense que a tua oração sai como balas perdidas, acertando a esmo. Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Aquilo que vem de Deus é certo. Aquilo que vem de Deus tem um propósito. Aquilo que vem de Deus tem um destino. Nós vamos encerrando por aqui. Não era o que eu tinha preparado, mas assim será, porque eu já sinto um ambiente favorável para a Santa Ceia. A Santa Ceia
é para preparar o crescimento da igreja do Senhor, até que Ele venha. A Santa Ceia é um projeto contínuo para que a gente lembre que Jesus morreu. Posso ouvir assim, se você quiser, um glória a Deus ou um aleluia. A Santa Ceia é para que a gente lembre que Jesus morreu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sem essa morte, a nossa vida seria impossível. Seria impossível. A Santa Ceia é para que a gente lembre que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. A Santa Ceia é para que a gente lembre que Ele está aqui nesse lugar. A Santa Ceia é para que a gente lembre que Ele tem preparado morada para nós. Que Jesus tem projeto ontem, Jesus tem projeto hoje, Jesus tem projeto para sempre. É tempo de crescer. É tempo de mudar de ambiente. Você vê uma mulher em vias de ter um neném. Meus irmãos, é uma força da natureza que move a mulher. É uma força sobrenatural. Você vê a dor, você tenta ajeitar, você tenta dar uma palavra de consolo, você tenta dizer respire, você tenta dizer calma, mas nada resolve de repente. Ela é mais forte do que a dor. E ela faz uma força sobrenatural. E de repente um menino vem. E chora. E se alimenta. E mama. E cresce. E hoje estamos todos aqui. Não podemos nos conformar em ser eternamente grávidos. Ah, eu quero ser um líder de PG 2015. Ah, eu quero ser um líder de PG 2016, 2017, 2018, 2019. Ah, porque eu vou ser assim, eu queria só arranjar um emprego, porque aí sim vocês vão ver o que é um crente nessa igreja. Não espere. É tempo de crescer. É tempo de mudar de ambiente. O bebê força, o bebê vai de cabeça no projeto chamado nascimento. O bebê força a barra, o bebê rompe a bolsa. O bebê vence as barreiras, ossos tão estreitinhos, ele mete a cabeça ali e vai com força. Imprensado, às vezes o cordão vem no pescoço, a gente tira e vai e dá certo. É necessário esforço. A igreja que cresce é a igreja que levanta a bandeira do Evangelho de Jesus. Eu queria chamar aqui na frente o Eduardo. Vem cá, Luiz Eduardo. Eu queria dar um exemplo para vocês, para a gente encerrar a pregação. Enquanto o Eduardo vem, eu quero dizer que nós precisamos viver uma igreja ao modo de Deus. Ontem e hoje, uma briga ministerial, nacional, Twitter, Instagram. Ah, pastor fulano de tal, está errado nisso, o outro, não, mas está errado naquilo. Aí você vê os seguidores de um dando opinião com seguidores de outro, como se tivesse o evangelho à moda. Sabe o que é o evangelho à moda? Quando você chega num restaurante, eu quero bem passado, não, eu quero mal passado. Eu gosto bem fritinho, eu quero macaxeira, não, outra eu quero é batata frita. A pregação hoje está complicada, viu? Eu quero... Como se houvesse um cardápio de evangelho. Meus irmãos, Jesus é o caminho. Só existe um evangelho. Só existe um modo de viver o evangelho. Só existe um modo, esse modo está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só existe esse. Não existe o evangelho do pastor fulano, o evangelho da teologia, o evangelho o evangelho da autoestima, como é que se chama? Esse coaching, o evangelho do não sei o quê. Só existe um evangelho. E a igreja que vai derrubar o dragão, a igreja que vai governar sobre céus e terra, é a igreja que levanta a bandeira do Senhor. Eu queria convidar o meu amigo Luiz Eduardo. Eduardo, representando a igreja Nova Vida nessa noite, levanta a bandeira do Senhor. Lá vem teu chefe, Eduardo. É assim. Lá vem teu amigo, Eduardo. Lá vem teu pai, Eduardo.
É assim que se levanta a bandeira do Evangelho do Senhor. A Santa Ceia é um convite à igreja, no ano de 2019, no século 21, a levantar a bandeira do Evangelho com garra e com vontade. Levanta agora de verdade, Eduardo. Essa é a bandeira do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de crescer, é tempo de se posicionar, é tempo de brigar pela palavra de Deus, é tempo de expor as tuas opiniões favoráveis ao Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado, meu amigo. É tempo de viver integralmente aquilo que a palavra de Deus diz. Fazer isto em memória de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite.